Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na Terra. A nossa série está magnífica e linda. Nós estamos falando como que Jesus estabeleceu o seu reino aqui na Terra sem alarde. Ele não derrubou uma orelha. Lembra, seus discípulos deceparam a orelha do funcionário do sumo sacerdote que foi prendê-lo. Mas ele falou: não é assim que eu vou estabelecer o meu reino aqui na Terra. Vá com Deus. Não vai ser assim que eu vou estabelecer o meu reino aqui na Terra. Certo? Pois é. E nós já estamos vendo, como o João está tendo essa visão do sétimo reino. E João, ele faz um caminho diferente de Lucas. João, ele é um evangelho diferente. Os outros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos. Sinóticos quer dizer semelhantes, parecidos, iguais. Então nós fomos muito felizes aqui, porque nós escolhemos começar com o evangelho de Lucas. Então nós não cometemos Mateus e Marcos. Nós falamos Lucas, que é semelhante a Mateus e Marcos, e agora estamos falando de João. Então Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentaram um Cristo messiânico. Eles apresentaram o Cristo da profecia bíblica. João também faz isso, só que ele faz isso com muito mais ênfase. Ele fala: Jesus é o Messias da profecia bíblica, e Jesus é o Deus quem proferiu a profecia bíblica. É maravilhoso, é lindo. Saudações a todos os meus amigos. Nós já temos aqui vários inscritos e vários outros estão chegando. Eu trabalho numa empresa muito grande, mas eu estou preferindo que eles conheçam o canal assim, de modo natural. Eu não estou sendo incisivo. Mais um abraço aos meus amigos. Assim que vocês me virem aqui no monte da internet, por favor, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. Nós já ultrapassamos fronteiras. Eu estava vendo ali no YouTube, quem é que está vendo o meu canal? Nossa, nós estamos com espanhóis, americanos, portugueses, pessoas do mundo todo estão ouvindo aqui a nossa mensagem simples, mas certeira. Muito obrigado. Então compartilha. Nosso canal vai fazer agora 1 ano e eu queria chegar ao número de 1000 vídeos publicados. E eu gostaria que para cada publicação eu tivesse um inscrito.
Então ajuda aí. Ajuda aí, meus irmãos. My brothers. Mi hermanos. Então, saudações a todos. Eu espero que o dia que está raiando agora, já está amanhecendo, está bem clarinho. A luz do poste daqui a pouco vai apagar, mas eu espero que quando você estiver vendo esse vídeo, você esteja em paz com Deus, porque Deus, Ele é o grande Criador de todos nós, Ele é o grande Salvador de todos nós, e Ele tem paciência. Se você ainda não tem um total conhecimento desse conteúdo Bíblia, fique tranquilo. Jesus tem paciência, Deus é paciencioso e Ele vai nos alcançar no momento em que for necessário. Ainda que sejamos cego, não sei nada sobre nada. Hoje é a história da Bíblia que eu mais me encanto, porque Jesus vai pegar um cego que não sabia nada de nada e vai transformá-lo no maior missionário dentro do templo. Meu amigo, hoje dia 22 ou 23? Hoje é sexta-feira, 23 de agosto do ano 24 do terceiro milênio. Hoje eu recebi uma amiga muito querida da América mandou uma mensagem no WhatsApp que falava sobre a construção do terceiro templo. Gostei muito, obrigado, Bia. E nós precisamos falar para as pessoas. É uma mensagem ingrata, porque as pessoas estão sendo embaladas nessa canção do terceiro templo e elas estão gostando, mas eu pessoalmente acredito que biblicamente isso não é desdobramento da história de Israel, porque a história de Israel ela vai acontecer no novo Israel. E o novo Israel é o povo que segue o Messias. O novo Israel, ele está ali no escopo da igreja paulina. Sim, a igreja cristã que nasce em Paulo. Então, o terceiro templo é Jesus, porque ele disse: eu destruirei esse templo e em 3 dias reconstruirei. Eles acharam que ele estava falando que ele ia destruir o templo ali. Não. Na verdade, o templo foi destruído, Jesus foi destruído. E ele reconstruiu em 3 dias ao ressuscitar. E ele instituiu o novo Israel, a congregação de todos os salvos. Entende? Jesus estava ainda no templo e passando viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que este nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós sabemos que ele pecou, que seus pais pecaram. Mas Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. O que será que significa isso? Quer dizer que a doença, a cegueira biológica, os problemas aqui na vida, eles não têm ligação direta com o que fazemos, com o que façamos ou deixamos de fazer. Tudo que acontece aqui embaixo do sol, embaixo do céu, é ambiente para a atuação do grande Deus, Criador do céu e da terra. Tudo que acontece aqui é para que se manifestem nele as obras de Deus. É por isso que nós não podemos nos desesperar. Às vezes eu fico revoltado aqui. Mas Deus fala: relaxa. Eu vou me manifestar mesmo nessa situação. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É dia para nós. Para aquele cego é noite. Ele não consegue trabalhar. Mas Jesus está na terra para fazer as obras do seu Pai, para mostrar o dia para os seus. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não importa se você está vendo ou deixando de ver. Jesus Cristo é a luz do mundo. Tendo dito isso, Cristo Jesus cuspiu no chão, fez barro, ora, Jesus curou o cego de Jericó, não cuspiu no chão. Por que agora ele cuspiu no chão? Porque era sábado. Jesus é um provocador. Fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Olha que legal. Vai, lava-te aos pés do enviado. Quem é o enviado? O Messias. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Imagina, os saduceus, os fariseus, vai com Deus! Os fariseus, os saduceus, os tuduzeus lá, viram esse milagre. Ao invés deles deitarem, se prostrarem aos pés de Jesus e falar: mas o que está acontecendo aqui? A salvação chegou em Jerusalém. O novo templo está vivo. Mas não. Eles começaram a observar o que Jesus tinha feito. A partir do momento que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, fez barrinho e colocou nos olhos daquele homem, eles ficaram cegos, não viam mais nada. Tudo que eles viam é: ele trabalhou, ele trabalhou, ele trabalhou, ele trabalhou, ele trabalhou, ele trabalhou, Belzebu, 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 Belzebu.
Eles não viram nada da salvação que chegou ali. Então os vizinhos e aquele que dantes tinha visto que era cego, diziam: não é este que estava assentado e mendigava? Não é este aquele ceguinho mendigo que ficava pedindo uma moeda ali na porta do templo? Uns falavam: é este, sim é ele. Outros: parece com ele. Não, não é não, acho que só parece com ele. E ele falava: não, sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Eu estava vivendo lá no interior do Paraná. Minha mãe faleceu e eu fiquei perdido, cego no mundo. Aí eu conheci eu tinha uma amiga que conhecia um jovem missionário que também era cabeleireiro. Aí eu falei: preciso cortar o cabelo. Ela disse: vou te levar no cabeleireiro, o melhor cabeleireiro da cidade. Aí chegou lá, o moço era... vai com Deus! O moço realmente era o melhor cabeleireiro da cidade. O meu cabelo ficava impecável quando eu passava nele. Mas o cabeleireiro não arrumou só o meu cabelo, também arrumou as minhas vistas. Por quê? A partir daquele momento eu passei a frequentar o salão dele. E tinha um revisteiro e eu ficava lendo as revistas. E aí aqueles assuntos começaram a despertar em mim atenção. E ele disse: você quer aprender mais sobre esses assuntos? Falei: quero. Resultado: 5 anos depois eu estava me batizando na igreja adventista. Hoje eu sou batizado já faz mais de 30 anos. E eu frequentei a igreja bem antes. Comecei a frequentar a igreja uns 5 anos antes de me batizar. E veja, eu era religioso, minha família era religiosa, minha mãe tinha acabado de morrer. Mas tinha assuntos. O tema que a gente estudou era o Apocalipse. Eu era totalmente cego sobre isso. E passei a ver. E eu consegui ver a cidade santa descendo do céu. Isso me encantou. E eu dizia: eu era cego e agora estou vendo. E o cego disse para seus vizinhos: sou eu, aquele mendigo que ficava ali, aquele cego. Eu era cego e agora vejo. Eu não sou mendigo, eu era mendigo, agora eu vou trabalhar, estou vendo. E perguntaram-lhe: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque do enviado e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Simples assim. Vá ao tanque do enviado, vá à fonte de água viva, Jesus. Beba da água viva e viva. Disseram-lhe, pois: onde está
ele. E o ex-cego respondeu: não sei. Aí os fariseus, os líderes do sinédrio, pegaram este homem que era cego e levaram para julgamento, não porque ele estava vivo, mas porque ele tinha sido curado no sábado. Uau! E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então eles não olharam para o fato de Jesus ter aberto os olhos do cego. Eles olharam para o fato de Jesus estar fazendo lodo aos sábados. Naquela época, eles tinham tanto zelo pelo sábado que cuspir no chão, que Jesus fez, poderia ser equivalente a plantar, e plantar era proibido. Porque poderia ser o caso que o lodo caísse no chão, umedecesse o solo e tivesse uma semente ali, a semente germinaria e Jesus estaria incorrendo na transgressão do 4º mandamento. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Esse homem, Jesus, não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Gente, você não dói o seu coração ao ouvir isso? Jesus não é de Deus. Jesus não guarda o sábado. Você tem coragem de repetir isso, seu fariseu? Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Ora, se ele não é de Deus, se ele transgride o sábado, como é que ele pode fazer essas curas? E daí encheram a boca e falaram: Belzebu, o diabo está fazendo cura. Aí Jesus falou: para, seus hipócritas. Você acha que o diabo ia tirar o diabo? Uma casa não pode vencer se estiver dividida. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: ele é profeta de Deus. Uau! Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. O sinédrio falou assim: não, esse não era cego. É maravilhoso demais para ser verdade. Chamaram os pais e perguntaram: esse é o seu filho que era cego e agora vê? E perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego, que vocês disseram que era cego? Como, pois, ele está vendo agora? Vocês mentiram! Todos esses anos dizendo que tinha um filho cego, ele não é cego, está vendo? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho. Sim, este é o nosso filho, sim. Sabemos que ele nasceu cego. Sim, ele nasceu cego como uma porta. Porém, como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Não sei. Eles sabiam que era Jesus, mas eles não podiam dizer que era Jesus, porque existia uma lei que dizia: quem crer em Jesus será expulso da sinagoga, será expulso da igreja. Quem acreditar que Jesus Cristo é Deus, vai ser expulso da igreja. E eles não falavam isso, porque eles não queriam ser expulsos da igreja. Então eles colocaram a batata quente no colo do filho. Ele já sabe responder por si. Perguntai-lhe. Sabemos
Não sabemos como ele ficou vendo. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Não queremos assinar o BO. Coitado dos pais. Possivelmente fossem velhos. Possivelmente fossem assistidos pelo templo. Não queriam ser desligados da igreja. Coitados. Seus pais disseram isso porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Renuncia a esse homem que você chama de Messias, que você chama de profeta. Ele não é Messias, ele não é profeta, ele é pecador, ele transgrediu o sábado. O cego ficou confuso e disse: se é pecador, não sei. Eu não sei, vocês são mais sabidinhos do que eu. Vocês é que dizem se ele é ou não. Eu só sei de uma coisa. E é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Uau! E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Vejam, os fariseus já sabiam, o sinédrio já sabia como ele tinha feito, que tinha feito lodo, que tinha colocado nos olhos dele. Mas agora eles estão fazendo uma pergunta oficialmente, para que fique registrada nos autos as ações de Jesus. E esse registro vai ser usado no tribunal contra ele. Que te fez ele? Como te abriu ele os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Vocês querem ouvir de novo? Por quê? Por acaso agora o ceguinho, o ex-ceguinho, dá um chute na canela do sinédrio. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Vocês querem se tornar discípulos de Jesus? Eu também quero. Mas eu não sei quem é ele, eu não ouvi. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Tudo bem, meu irmão? Vocês sejam discípulos dele, nós não. Quer passar aqui e falar bom dia? Vá com Deus, meu amigo Anísio. Por acaso vocês querem se tornar cristãos? Por acaso vocês querem ser discípulos do Messias? Por acaso vocês querem ser discípulos dele? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés.
Eu quero saber o que falou Moisés. Mas Jesus disse, Moisés condena vocês. Vocês mentem dizendo que são discípulos de Moisés. Nós sabemos bem que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Como não sabem, do cara pálida? E as profecias? Então o cego começou, o ex-cego, o missionário, o discípulo de Jesus, o discípulo do Siloé, começou a pregar a eles. Como assim? Vocês não sabem de onde ele é e ele é profeta e ele me curou? O homem respondeu e disse-lhes, nisso pois está a maravilha. Ora, isso é maravilhoso, misterioso, que vós não saibais de onde ele é, e me abriu os olhos. Ora, vocês são do Sinédrio e não sabem, e ele me abriu o olho. Ele me disse, cuidado com as víboras do Sinédrio. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Esse homem é temente a Deus, esse homem faz a vontade de Deus, porque Deus o ouviu. Ele pediu para que eu ficasse curado e eu fiquei curado. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Nunca um cego de nascença ficou vendo de novo. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. O discípulo está pregando de Jesus sem nem o conhecer. Pasmem! E nós que sabemos quem ele é, sabemos que ele é o Deus poderoso, Criador que desceu aqui, ficamos mudos. Além de cegos, somos mudos, somos surdos, não ouvimos as mensagens do céu, não vemos o que Deus tem a nos dizer. Responderam eles e disseram-lhe, mas você, ceguinho, safado, sem vergonha, tu és nascido todo em pecado. Jesus tinha dito que ele não tinha pecado. Jesus tinha dito que ninguém pecou, nem o Pai. Mas agora o Sinédrio disse, não, você é tudo pecado. Você nasceu em pecado e se atreve a vir aqui no templo, no Sinédrio, ensinar a nós? Vaza daqui! Expulsaram-no. O missionário de Siloé foi embora. Mas ele não foi embora triste não, porque ele estava prestes a ser expulso da sinagoga. E provavelmente ele tenha sido expulso oficialmente, porque ele confessou Jesus como Messias. E a lei dizia que quem disser que Jesus é Messias será expulso da sinagoga. E expulsaram-no a pontapés. Pontapés eu estou colocando para ficar mais... Fugiu a palavra agora. Para ficar mais cinematográfico. E Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando-lhe, disse-lhes, ora, você acabou de ser expulso da sinagoga, não pode mais voltar lá. Eu estou achando que você está crendo no Filho de Deus. Você está crendo que aquele homem é profeta. Você está ficando doido? Aí o ex-cego, o discípulo de Siloé, porque ele não conhecia Jesus, ele não tinha visto Jesus. Ele foi lavar e quando voltou, Jesus não estava mais ali.
E ele respondendo disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Ai, me mostra Jesus, eu estou ávido por vê-lo. E Jesus disse: tu já os tem visto, você já está vendo, é aquele que fala contigo, sou eu. Aí os olhos do cego abriu de novo. O cego, vá com Deus, o cego passou a ver 200%, porque além de ver as pessoas, agora ele estava vendo Deus. Ele respondeu: creio, Senhor. E o adorou. Essa passagem cala a boca de tantos quantos não acreditam no Messias, porque os olhos dele se abriram e ele disse: eu creio, agora eu creio porque eu estou vendo. E ele se lançou ao chão, aos pés de Jesus e o adorou. A lei de Deus disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás diante de outro, como se Deus fosse. E o cego fez isso, o ex-cego, o discípulo de Siloé, se ajoelhou e adorou. Se Jesus não fosse Deus, Jesus não teria aceitado essa adoração. Se fosse um anjo, se Jesus fosse um anjo, ele teria falado: não, não adore-me, eu sou conservo teu. Mas ele o adorou porque ele era Deus. Ele não era meio Deus, ele não era meio divino, ele era divino. Ele era a total expressão de Deus na terra. Se ele fosse um anjo, ele teria dito: não me adore. Como o anjo disse a João: vê, não faça isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. 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 Ele que abre os olhos ao cego. Ele que abre os ouvidos ao surdo. Ele que abre os lábios ao mudo. Ele que dá perna ao aleijado. Ele é o poderoso eu sou. Ele é Deus. Ele é digno de adoração. Adore aquele que fez o céu e a terra. Adore a Jesus, porque João diz: ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o cego ouviu. Vá com Deus. O cego ouviu. O cego ouviu, o cego falou, o cego viu. Eu creio, Senhor. Ele o adorou. Vamos adorar a Jesus hoje, sempre.
E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. Você não está vendo isso? Veja agora, Jesus está dizendo, você vai ver. E os que veem sejam cegos. Aqueles sabidinhos que se acham doutores, chefes, líderes, mandadores, donos do poder, eles vão ficar cegos para as coisas de Deus. Eles vão querer implementar um reino de Deus aqui na terra. Mentira! O reino de Deus, o reino de Jesus não é desse mundo. O reino de Jesus é serviço. Dê pão a quem tem fome, água a quem tem sede. Acolhei as viúvas, os órfãos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: porventura o Senhor está dizendo que nós somos cegos? Sim, vocês são cegos. Vocês são cegos. Mas vocês são cegos videntes. Porque se vocês fossem cegos como esse discípulo de Siloé, vocês estariam crendo em mim agora. Vocês estariam de joelhos chorando perante mim. E vocês estariam desculpados. Vocês viveriam eternamente comigo. E Jesus respondendo falou: se vocês fossem cegos, vocês estariam desculpados. Mas vocês dizem que estão vendo. Vocês estão dizendo que o discípulo de Siloé que está doido, que o discípulo de Siloé está banhado em pecado, enquanto vocês é que estão em pecado, seus ordinários. Se vocês fossem cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Porque vocês estão dizendo, nós estamos vendo, e esse discípulo de Siloé é todo pecado, é todo perdido. Nós somos discípulos de Abraão, conversa! Vocês estão todos perdidos. Doutores da lei, conversa. Reconheça a tua pequenez. Curve-se diante de Deus, o Criador, Jesus, o grande eu sou, o Verbo, a palavra. Aquele abridor de olhos, abridor de ouvidos, abridor de língua, destravador de língua. Para mim, esse é o capítulo da Bíblia mais extra, mega, blaster interessante. Porque aqui é apresentado Deus na sua extrema atuação. Deus como Salvador em pessoa. Deus na pessoa de Jesus, o adorado Messias, o adorável Messias. A Ele adorai, a Ele prestar culto, a Ele tributai honra, glória, louvor e poder, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Ele é digno
de adoração, porque ele estava na criação. A palavra, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Isso tem que entrar na sua cabeça. Senão você vai ser jogado no lago do fogo e enxofre como um cego tolo. Porque você é cego e está dizendo que está vendo. O Sinédrio dizia que estava vendo, mas não estava vendo nada, nada, nada. Ah, eu queria conhecer esse cego, o discípulo de Silió. Quando Deus se apresenta a você, todas as suas crenças, elas perdem o valor. Aquelas crenças limitantes que nos seguem, nos perseguem, elas caem por terra. E ele não teve dúvida. Se eu tiver que abandonar o Sinédrio, se eu tiver que abandonar o templo, eu o farei. Porque Deus, vá com Deus. Porque Deus não é pedra, Deus não é sangue, Deus não é comida. Deus é espírito. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. E ele se nos revela a nós. Ah, vão construir um terceiro templo? Para quê? Para mostrar quem é que tem poder aqui? O homem já mostrou todo o seu poder. Não precisa fazer mais nada. Jesus disse, eu o ressuscitarei, eu o reconstruirei no terceiro dia. Vá com Deus. Eu o reconstruirei no terceiro dia. Eu estabelecerei o novo reino. O sétimo reino. O novo Israel. Que o vigia das pessoas. O grande e poderoso Deus, eu sou o Criador do céu e da terra. O verbo eterno que estava com Deus, que era Deus, que é Deus. Te abençoe. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, paz, muita paz e prosperidade espiritual, e que você veja, que vejamos